Morreu hoje em São Paulo o jornalista Marcelo Rezende. Ele tinha 65 anos e lutava contra um câncer desde maio. O carioca Marcelo Luiz Rezende Fernandes se encantou pelo jornalismo aos 17 anos. Passou pela Rádio Globo, pelo jornal O Globo, pela revista Placar e ganhou destaque na TV Globo com reportagens investigativas de grande impacto na década de 1990. Guerra do tráfico, balas perdidas, tiroteio, armas de grosso calibre. No Jornal Nacional, denunciou o caso da favela naval, com o espancamento e o assassinato de moradores de Diadema por integrantes da Polícia Militar de São Paulo. Repare no rapaz com a agenda na mão. Ele vai morrer. A cobertura teve repercussão internacional e entrou para a história do jornalismo brasileiro. Boa noite. Com o programa Linha Direta, Marcelo Rezende se tornou também apresentador. As situações envolvendo violência eram representadas por atores. Foram muitas as denúncias feitas pelo público de criminosos procurados por assassinato, estupro e sequestro. Eu trabalho pelo interesse do público, da sociedade. Eu acho que esse é o meu papel. Em 2002, Marcelo Rezende deixou a Globo e passou por outras 3 emissoras, Bandeirantes, Rede TV e Record. Marcelo Rezende postou vários vídeos em redes sociais para falar de sua luta contra a doença. O último é do dia 3 de setembro. O câncer que eu tenho tem altos e baixos, é como uma montanha russa. Marcelo Rezende descobriu que estava doente no começo de maio. Ele tinha um câncer no fígado, já com metástase no pâncreas. Chegou a fazer quimioterapia, mas desistiu do tratamento convencional. Nesta semana, o estado dele se agravou. Marcelo deixa 5 filhos, 4 mulheres e um homem, de 5 casamentos e uma neta. Morreu hoje em São Paulo o jornalista e apresentador de televisão Marcelo Rezende. Ele tinha 65 anos e lutava contra um câncer. O carioca Marcelo Luiz Rezende Fernandes se encantou pelo jornalismo aos 17 anos. Estudava mecânica quando foi visitar o Jornal dos Esportes no Rio. Virou estagiário e não parou mais. Passou pela Rádio Globo, pelo jornal O Globo, pela revista Placar e ganhou destaque na TV com reportagens investigativas de grande impacto na década de 1990. Guerra do tráfico, balas perdidas, tiroteio, armas de grosso calibre. O mundo do crime está cada vez mais organizado, mas algumas perguntas até hoje não foram respondidas. No Jornal Nacional denunciou o caso da favela naval, com o espancamento e assassinato de moradores de Diadema por integrantes da Polícia Militar de São Paulo. Repare no rapaz com a agenda na mão. Ele vai morrer. A cobertura teve repercussão internacional e entrou para a história do jornalismo brasileiro. Boa noite. Com o programa Linha Direta, Marcelo Rezende se tornou também apresentador. As situações envolvendo violência eram representadas por atores. Foram muitas as denúncias feitas pelo público de criminosos procurados por assassinato, estupro e sequestro. Eu trabalho pelo interesse do público, da sociedade. Eu acho que esse é o meu papel. Então, eu acho que essa é uma ajuda à construção de uma cidadania. Em 2002, Marcelo Rezende deixou a Globo e passou por outras 3 emissoras, Bandeirantes, Rede TV e Record. Marcelo Rezende postou vários vídeos em redes sociais para falar de sua luta contra a doença. O último é do dia 3 de setembro. O câncer que eu tenho tem altos e baixos, é como uma montanha russa. Hora eu estou lá em cima, hora eu estou lá embaixo. O Hospital Moriá confirmou que o apresentador morreu às 5h45 da tarde. O velório deve ser na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O horário ainda não foi definido. Morreu hoje o jornalista Marcelo Rezende. Ele tinha 65 anos e lutava contra um câncer de pâncreas e no fígado. Marcelo Rezende nasceu no Rio de Janeiro e começou de deixa 5 filhos e 5 netos. O presidente Michel Temer embarca segunda-feira agora para os Estados Unidos, onde se encontra com o presidente Donald Trump e participa da Assembleia Geral das Nações Unidas. Temer passou o sábado em Brasília preparando a viagem e também a agenda política da semana que vem. Foi com Antônio Cláudio Mariz o último encontro do presidente ontem em São Paulo. Michel Temer jantou com o advogado e logo embarcou de volta a Brasília.
Em pleno sábado, Temer foi despachar no Planalto, no fim da manhã. Teve várias reuniões. A mais demorada foi com os ministros das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e o do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen. Cuidaram dos preparativos para a viagem a Nova York na segunda. À tarde, recebeu no Palácio do Jaburu o ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral, e o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia. Havia a expectativa de um pronunciamento de Temer sobre a segunda denúncia contra ele. Era o acerto feito ontem com o advogado Maris e o marqueteiro Elcinho Mouco. Mas os responsáveis pela comunicação não concordaram, sob o argumento de que a nota divulgada no dia que saiu a denúncia já foi uma resposta suficiente dirigida a Rodrigo Janot, procurador-geral, até domingo. Na quinta, Janot apresentou a segunda denúncia contra Temer por 2 crimes: obstrução à justiça e organização criminosa. O presidente foi denunciado com mais 6 PMDBistas, 2 que atuam no Planalto, os ministros Moreira Franco, Eliseu Padilha, e 4 que estão presos, os ex-ministros Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves, o ex-assessor Rodrigo Rocha Loures e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A defesa de Temer questiona a validade das delações da JF que embasaram as denúncias de Janot. Na quarta, o Supremo deve retomar o julgamento sobre a suspensão do andamento da denúncia até que se decida a validade das delações. Os advogados do presidente também pediram que a segunda denúncia seja devolvida à nova procuradora-geral, Raquel Dodge, que toma posse na segunda-feira cedo. Temer participa dessa cerimônia antes de embarcar para os Estados Unidos. No mesmo dia, ele janta com o presidente Donald Trump em Nova York. Pelo menos 5.000 famílias brasileiras trocaram a escola formal dos filhos pelas aulas em casa, mas várias delas acabaram processadas. O assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal. Essa sala de aula não fica numa escola. Ana Júlia, de 10 anos, estuda em casa, com a mãe. Os irmãos Ricardo, de 7 anos, e Sofia, de 4, também. O nome tem 3 sílabas. Tudo começou porque Ricardo não se adaptava às aulas na escola. Milene virou professora do filho durante um semestre e achou o resultado muito melhor. Quando eu vi no final do ano toda aquela evolução, eu falei, não é possível que tenha sido por acaso, né? No ano seguinte foi a vez da Ana Júlia sair da escola. Eu vi que era totalmente possível também ela ter uma educação mais personalizada, uma educação direcionada, né, conforme as necessidades dela. Para a família da Milene e para muitas outras no Brasil, a escola não é o único lugar onde os filhos podem ter aula, aprender, receber o que a gente chama de educação formal. Pode ser por uma dificuldade da criança de se adaptar a uma sala de aula cheia de gente, ou porque os pais consideram a escola ruim e acham que o resultado em casa pode ser melhor. Mas a decisão de não matricular os filhos numa instituição de ensino é polêmica, divide os especialistas e pode criar problemas com a justiça. Na Constituição brasileira está escrito que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. O Estado não pode proibir um pai, uma mãe de educar seu filho fora dos muros escolares. O que nós desejamos é a autonomia educacional da família, que a família tenha a prerrogativa de decidir se coloca os filhos na escola ou se os educa fora da escola. Mas se a Constituição dá margem à discussão, as leis que tratam desse assunto não dão. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, não matricular os filhos é descumprir os deveres inerentes ao poder familiar. E o Código Penal diz que é crime de abandono intelectual deixar de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Das 5.000 famílias que educam os filhos em casa, 60 já tiveram problema com a justiça, mas nenhuma foi condenada por abandono intelectual.
O impasse acabou na mais alta corte do país. O Supremo Tribunal Federal deve analisar em breve o caso de uma família que está sendo processada por não levar os filhos para a escola. A decisão dos ministros pode confirmar a obrigatoriedade da matrícula ou abrir um precedente para permitir o ensino em casa. Essa professora da Unicamp acredita que a educação domiciliar só poderia ser admitida com o acompanhamento do Estado para assegurar o aprendizado da criança. É assim que acontece nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo. Há um registro feito por essas famílias, ou nas escolas, ou nas diretorias de ensino, de que elas estão fazendo o homeschooling, a educação domiciliar. Na minha avaliação, a gente precisa que o Estado supervisione se de fato essas crianças estão tendo educação. O ex-ministro da Educação, Renato Giannini, é contra o ensino apenas em casa. Para ele, a socialização que a escola promove é fundamental para toda criança. Educar é tirar a pessoa do mundo fechado e levar para o mundo aberto com toda a sua diferença. Educar é abrir para o mundo. Então, é muito importante que desde cedo a criança perceba que o mundo tem uma diversidade muito grande e que essa diversidade seja uma promessa, uma oferta, não uma ameaça. Da Secretaria-Geral e o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia. Havia a expectativa de um pronunciamento de Temer sobre a segunda denúncia contra ele. Era o acerto feito ontem com o advogado Maris e o marqueteiro Elcinho Mouco. Mas os responsáveis pela comunicação não concordaram, sob o argumento de que a nota divulgada no dia que saiu a denúncia já foi uma resposta suficiente dirigida a Rodrigo Janot, procurador-geral, até domingo. Na quinta, Janot apresentou a segunda denúncia contra Temer por 2 crimes: obstrução à justiça e organização criminosa. O presidente foi denunciado com mais 6 PMDBistas, 2 que atuam no Planalto, os ministros Moreira Franco, Eliseu Padilha, e 4 que estão presos, os ex-ministros Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves, o ex-assessor Rodrigo Rocha Loures e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A defesa de Temer questiona a validade das delações da JF que embasaram as denúncias de Janot. Na quarta, o Supremo deve retomar o julgamento sobre a suspensão do andamento da denúncia até que se decida a... Morreu hoje em São Paulo o jornalista Marcelo Rezende. Ele tinha 65 anos e lutava contra um câncer desde maio. O carioca Marcelo Luiz Rezende Fernandes se encantou pelo jornalismo aos 17 anos. Passou pela Rádio Globo, pelo jornal O Globo, pela revista Placar e ganhou destaque na TV Globo com reportagens investigativas de grande impacto na década de 1990. Guerra do tráfico, balas perdidas, tiroteio, armas de grosso calibre. No Jornal Nacional, denunciou o caso da favela naval, com o espancamento e o assassinato de moradores de Diadema por integrantes da Polícia Militar de São Paulo. Repare no rapaz com a agenda na mão. Ele vai morrer. A cobertura teve repercussão internacional e entrou para a história do jornalismo brasileiro. Boa noite. Com o programa Linha Direta, Marcelo Rezende se tornou também apresentador. As situações envolvendo violência eram representadas por atores. Foram muitas as denúncias feitas pelo público de criminosos procurados por assassinato, estupro e sequestro. Eu trabalho pelo interesse do público, da sociedade. Eu acho que esse é o meu papel. Em 2002, Marcelo Rezende deixou a Globo e passou por outras 3 emissoras. Bandeirantes. Caso da favela naval, com o espancamento e o assassinato de moradores de Diadema por integrantes da Polícia Militar de São Paulo. Repare no rapaz com a agenda na mão. Ele vai morrer. A cobertura teve repercussão internacional e entrou para a história do jornalismo brasileiro. Boa noite. Com o programa Linha Direta, Marcelo Rezende se tornou também apresentador. As situações envolvendo violência eram representadas por atores. Foram muitas as denúncias feitas pelo público de criminosos procurados por assassinato, estupro e sequestro. Eu trabalho pelo interesse do público, da sociedade. Eu acho que esse é o meu papel. Então, eu acho que essa é uma ajuda à construção de uma cidadania. Em 2002, Marcelo Rezende deixou a Globo e passou por outras 3 emissoras.
Bandeirantes, Rede TV e Record. Marcelo Rezende postou vários vídeos em redes sociais para falar de sua luta contra a doença. O último é do dia 3 de setembro. O câncer que eu tenho tem altos e baixos, é como uma montanha russa. Uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. O Hospital Moriá confirmou que o apresentador morreu às 5h45 da tarde. O velório deve ser na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O horário ainda não foi definido. Morreu hoje o jornalista Marcelo Rezende. Ele tinha 65 anos e lutava contra um câncer de pâncreas e no fígado. Marcelo Rezende nasceu no Rio de Janeiro e começou de deixa 5 filhos e 5 netos. O presidente Michel Temer embarca segunda-feira agora para os Estados Unidos, onde se encontra com o presidente Donald Trump e participa da Assembleia Geral das Nações Unidas. Temer passou o sábado em Brasília preparando a viagem e também a agenda política da semana que vem. Foi com Antônio Cláudio Mariz o último encontro do presidente ontem em São Paulo. Michel Temer jantou com o advogado e logo embarcou de volta a Brasília. Em pleno sábado, Temer foi despachar no Planalto, no fim da manhã. Teve várias reuniões. A mais demorada foi com os ministros das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e o do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen. Cuidaram dos preparativos para a viagem a Nova York na segunda. À tarde, recebeu no Palácio do Jaburu o ministro Moreira Franco. Antes, Rede TV e Record. Marcelo Rezende postou vários vídeos em redes sociais para falar de sua luta contra a doença. O último é do dia 3 de setembro. O câncer que eu tenho tem altos e baixos, é como uma montanha russa. Marcelo Rezende descobriu que estava doente no começo de maio. Ele tinha um câncer no fígado, já com metástase no pâncreas. Chegou a fazer quimioterapia, mas desistiu do tratamento convencional. Nesta semana, o estado dele se agravou. Marcelo deixa 5 filhos, 4 mulheres e um homem, de 5 casamentos e uma neta. Morreu hoje em São Paulo o jornalista e apresentador de televisão Marcelo Rezende. Ele tinha 65 anos e lutava contra um câncer. O carioca Marcelo Luiz Rezende Fernandes se encantou pelo jornalismo aos 17 anos. Estudava mecânica quando foi visitar o Jornal dos Esportes no Rio. Virou estagiário e não parou mais. Passou pela Rádio Globo, pelo jornal O Globo, pela revista Placar e ganhou destaque na TV com reportagens investigativas de grande impacto na década de 1990. Guerra do tráfico, balas perdidas, tiroteio, armas de grosso calibre. O mundo do crime está cada vez mais organizado, mas algumas perguntas até hoje não foram respondidas. No Jornal Nacional denunciou o caso